Estamos em uma noite de Santa Ceia e ao mesmo tempo fazendo lembrar esse momento tão histórico que é a Páscoa. Nós não romanizamos a Páscoa para nós, ela é como a Bíblia diz. Mas eu quero convidá-los para um texto bíblico em João 18, 28. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. Esse pela manhã cedo era aproximadamente entre 5 e 6 da manhã. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Ainda no livro de Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 21, diz assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. É muito lógico, amados, que não tem como nós fazermos aqui uma retrospectiva na história da Páscoa. Estamos num texto exatamente aonde termina o sacrifício pascal, ou seja, os sacrifícios que eram feitos conforme a lei de Moisés, quando eram sacrificados os cordeiros, os animais que derramavam sangue, como está ali na tela. Aqueles animais eram degolados, e através desse ato, os judeus apresentavam a Deus a sua fé numa remissão através desse trabalho sacrificial. Bem, aqui vence o período dispensacional chamado lei. Exatamente nesse dia está cumprindo uma das façanhas mais interessantes na história, o dia que o verdadeiro Cordeiro Pascal aparece no cenário da raça humana. Jesus já havia sido anunciado pelos profetas e agora ele está em uma fatídica noite esperando para que acontecesse o que foi preconizado pelos profetas em Israel. Então a primeira coisa que eu observo aqui, o Sinédrio julga Jesus. O Sinédrio compunha de sacerdotes, de homens que naturalmente conduzia todos os requisitos da lei. Havia um sacerdote chamado Caifás, o sumo sacerdote Caifás. Logo após a prisão de Jesus no Getsêmani, Jesus foi conduzido à casa de Anás. Anás e Caifás, um era sogro e o outro era genro. Ou um era genro e o outro era sogro. Anás era sogro do sumo sacerdote Caifás. Na verdade, quem estava em atividade como sumo sacerdote nesse tempo eram esses dois sacerdotes, porque havia uma questão de vitalicidade no sacerdócio. E aqui Jesus é levado a Caifás. Eu não vou dizer aqui as datas que Anás e Caifás foi sumo sacerdote em Israel. O que quero lembrar é que nesta noite Jesus está sendo apresentado para o sacrifício como o Cordeiro Pascal. O que diz o texto que nós lemos aqui com os irmãos? Depois levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência. Diz que era pela manhã cedo. E diz que eles não entraram no interrogatório, no julgamento, para não se contaminarem, porque a ideia de que participar da Páscoa tinha que ser as pessoas que estavam em santidade, tinham que estar impuros, não podia ter mácula. Eu gostaria de pensar um pouquinho sobre isso aqui, irmãos. Olhando essa imagem do Cordeiro, todas as vezes que a gente chegar diante da mesa do Senhor para tomar a ceia, essa consciência deve ser plena, ela deve estar muito nítida nas nossas mentes, que o ato da ceia do Senhor é um ato de santidade.
Por isso Paulo em Coríntios vai dizer: examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Quem assim não faz, a Bíblia diz, come e bebe para a sua própria condenação. E por causa disto, há muitos fracos e doentes no convívio da igreja. Essa prática era observada em Israel no dia da Páscoa. Mas nesse caso aqui, uma certa hipocrisia, uma certa crueldade, porque quem vai ser sacrificado é Jesus. Os judeus, os sacerdotes, não estavam entendendo muito aquilo, porque eles se distanciaram de Deus e não estavam em consonância com a palavra de Deus, não entendiam que eles estavam sacrificando Jesus. Eles só foram entender isso após a crucificação lá no Gólgota, quando a natureza se revoltou. Então eles entenderam e disseram verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, meus amados, a primeira lição que eu gostaria de deixar aqui é que a ceia do Senhor é um ato de pureza. Por isso, antes de tomar a ceia, a gente deve fazer uma retrospectiva, falar com Deus e pedir ao Senhor que nos perdoe e nos purifica dos nossos pecados. Segundo ponto que quero observar com os irmãos após o ato de purificação, o ato da ceia, é o personagem que foi, segundo o texto de Marcos, diz que ele foi constrangido, o sirineu aqui. No livro de Lucas, diz que ele foi agarrado. Ele foi agarrado no momento e submetido a carregar a cruz de Cristo. Talvez essa palavra constrangido aqui fique um pouco eufêmica, fica um pouco amenizada, mas quando você vê Lucas diz que ele foi agarrado. E como sucedeu isso? Sirineu está chegando após os 4 julgamentos que aconteceu com Jesus. O primeiro julgamento de Jesus foi no Sinédrio. O segundo julgamento de Jesus foi diante de Pilatos. Está lá em Marcos 15. O primeiro está em Marcos 14. O terceiro julgamento de Jesus foi diante de Herodes. Imagina como foi terrível aquele dia para Jesus. Jesus se submeteu a 4 tipos de julgamento por causa da minha pessoa e por causa da sua pessoa. Porque vocês estão aqui, Jesus foi submetido a 4 tipos de julgamento. O terceiro julgamento, então, ele se submete em Lucas 23, através de Herodes. Mas o que foi pior, irmãos? O 4º julgamento foi o povo que gritou. Quando tinha chance de libertar Jesus, era um dia em que o imperador ou rei dava liberdade a um maldito que estava sendo condenado na cruz. E naquele dia esse maldito poderia ser liberto. O rei podia fazer isso. Era prerrogativa do rei libertar alguém que estava sendo condenado na cruz pelo trabalho de maldição. Infelizmente, irmãos, a história da igreja vai dizer que mais tarde a igreja, depois do 4º século, a igreja peca de forma tão terrível que eles voltam à maldição, voltam a estaquear as pessoas, os cristãos, e queimá-los. Mas aqui era uma morte de cruz, as pessoas eram crucificadas, amaldiçoadas e abandonadas ali para que as aves a comessem, enfim. No 4º julgamento aconteceu que o povo gritou. Entre Cristo e Barrabás, eu quero tirar um momento de reflexão aqui com os irmãos. A raça humana hoje está pedindo para crucificar Cristo. Quando os algozes da cruz, quando os que odeiam a Cristo, rejeitam o cristianismo e tentam suprimir a voz dos crentes, dos cristãos, eles estão fazendo a mesma coisa. Solte Barrabás, crucifique Jesus. Não dê moleza para os que creem em Jesus. Sacrifica a vida dos crentes, aqueles que creem em Cristo Jesus. Vale mais um pederasta do que um servo do Senhor.
vale mais um mau caráter, um corrupto, do que aqueles que servem ao Senhor. E nós estamos vivendo esse tempo de inversão. Eles inverteram e amaldiçoaram o santo e sacralizaram o ignominoso, o maldito, aquilo que era podre, aquilo que era imundo. Mas o Senhor estava exatamente para nos remir do pecado. E aqui, irmãos, na segunda lição eu encontro o primeiro ponto: a cruz que não era de Jesus, a cruz que era de Barrabás. A história diz que não houve tempo de confeccionar uma cruz para o maldito. Todo maldito era tirada a sua medida e era feita uma cruz na equivalência do amaldiçoado. E a cruz que Jesus carregou foi do amaldiçoado chamado Barrabás. Parou para pensar isso? A cruz que Jesus carregou não era dele. A cruz de Barrabás era uma cruz que pesava 70 quilos. E o povo gritou exatamente isso: tira a cruz de Barrabás e põe sobre Jesus. Em outras palavras, tira a cruz que era para o Jessé, tira a cruz que era para o Sidney, tira a cruz que era para as meninas do coral, tira a cruz que era para o Augusto, tira a cruz que era para vocês. A cruz que não foi feita submetida para Jesus, porque ele não era maldito, ele era santo. Mas em última hora, Jesus carrega a cruz que era minha. Aí Paulo vai dizer: ele rasgou a cédula que me causava maldição, que me cravava na cruz. Ele levou a minha cruz. Mas nesse dia que Jesus carregava a cruz de Barrabás, Jesus sai da fortaleza onde Jesus foi açoitado, e ele sai carregando a cruz pela via dolorosa. Era uma via de calçamentos de pedras. Diz que havia uma esquina, exatamente nessa esquina apareceu um homem chamado Cirineu. Ele era um homem de Cirene, supostamente pela história era um homem de cor negra. Os historiadores dizem que quando o Cirineu vinha chegando, Cirene ficava a 1.600 quilômetros de Jerusalém. Não se sabe se o Cirineu estava vindo direto de Cirene ou vinha das regiões da roça, se era um camponês. Ele vinha do interior. Havia uma prática que as pessoas na época que vinham para o sacrifício em Jerusalém, e nota que era tempo de sacrifício, eles vinham. Quem vinha de Cirene tinha uma sinagoga numa região em Israel, que era uma sinagoga para os de Cirene. Então era comum que eles se congregavam nessa sinagoga. Os que chegavam por ali certamente alcançava guarida, alcançava pouso, tinha a recepção ali. O Cirineu possivelmente vinha de Cirene, uma região da onde foi a região da rainha de Sabá, aquela história bonita de Salomão e a rainha de Sabá. A 1.600 quilômetros, digamos que esse Cirineu teria vindo desta região, mas ali ele estava indo com horário marcado. O Cirineu estava indo para um sacrifício onde os homens participavam desse sacrifício. E mais uma vez eu quero que vocês prestem atenção nisso. Havia uma prática de sacrifício em Israel, e os homens se reuniam, eles iam com a mente voltada para aquele sacrifício. Segundo os historiadores, o Cirineu estava com hora marcada, estava contando os minutos, porque ele ia para o sacrifício. Nesse sacrifício, o sacerdote pegava o cordeiro, como está ali, pegava pelas patas traseiras, a partir do momento que cortava a jugular do cordeiro, no dia da Páscoa, e antes de levar esse cordeiro para ser queimado, o sacerdote rodava esse cordeiro pela mão, num sistema horário. Conforme ele rodava esse cordeiro esguichava sangue
sobre aqueles homens. O que quero que você preste atenção é o seguinte: cada homem daquele que vinha, por mais distante que fosse, ele vinha em busca de pelo menos uma gota de sangue, para voltar para sua família e dizer: eu estive no sacrifício pascal, eu recebi uma gota de sangue do cordeiro no sacrifício. O sirineu estava indo pensando na sua família. E eu deixo uma lição aqui através desse texto, irmãos. Cada homem que está aqui esta noite, pensa na sua família. Pensa no sangue de Jesus acobertando a sua família. Pensa que o sangue de Cristo precisa cobrir a sua casa. Quando o sangue de Jesus te cobre, cobre o seu adolescente, cobre a sua criança, cobre a sua esposa, cobre os seus filhos e cobre a sua geração. Era isso que o sirineu estava pensando com todos aqueles homens que faziam parte do sacrifício. Mas e agora? Há muitos que estão aqui que sequer pensou no sacrifício de Cristo. Veio por um ato religioso. Existem pais que sequer têm coragem de orar para os seus filhos. Guarda o meu filho, guarda a minha geração debaixo do teu sangue. É por isso que existem muitos jovens transguiados, e é por isso que o diabo lança a mão, porque não há sangue na verga das casas, não há sangue dos pais, que os pais propiciam para que os filhos sejam acobertados pelo sangue de Jesus. Eu encerro lembrando que quando o sirineu ouviu aquele vozerio, aquele barulho de vozes, ele então observa que ali vai um maldito. Mas isso era comum na época do Império Romano. Isso não era novidade. Então o sirineu não pararia para ver aquele maldito subir ao Gólgota. O sirineu não pararia para ver quem que era. Segundo a história, ele se esgueirou pelas beiradas da viela tentando passar. Logo após a esquina, quando Jesus aparece carregando a cruz, o sirineu tenta, mais ou menos assim: não tem nada a ver com esse maldito, eu vou para o meu sacrifício. Deixa ele que carregue sua cruz, ele deve ter feito alguma coisa errada. E note que ele estava indo atrás de algumas gotas de sangue do sacrifício. Mas quando ele estava passando, segundo o Dr. Lucas, ele foi agarrado e submetido a carregar a cruz, exatamente no momento que Jesus estava sendo crucificado. Jesus estava certamente se batendo com a cruz. Então os soldados pegaram o sirineu e disseram: leva a cruz. Então ele se submete à cruz, mas até então ele não sabe quem está carregando a cruz. Como é precioso quando nós nos submetemos ao trabalho de Cristo. Muita gente não quer mais se submeter ao trabalho do reino de Deus. Mas como é precioso você dizer: Jesus, eu estou no teu reino, estou para fazer a tua vontade. E o que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Então o sirineu carrega a cruz. E uma coisa me chama a atenção. Aqui tem um manto. Segundo a história, esses homens que vinham de longe traziam na sua bagagem uma veste de linho branco, um manto que eles usavam. Porque quando chegavam no sacrifício, eles tinham que vestir essas roupas. Eles tinham que chegar no sacrifício com a roupa para o sacrifício. Então eles vestiam aquela roupa branquinha, com a esperança que caísse uma gota de sangue nessa roupa. E quando caísse essa gota de sangue nessa roupa, então ele saía do sacrifício, rapidamente tirava aquela roupa, trocava, dobrava aquela roupa e levava para o seu país de origem, para a sua família onde estava. Quando ele chegava em casa,
ele poderia dizer para seus familiares: eu recebi uma gota do Cordeiro, eu recebi uma gota do sangue de Cristo, eu recebi uma gota do sangue de Cristo, eu recebi uma gota do sangue de Cristo. Depois de estar com a roupa encharcada de sangue, porque segundo a história, Jesus já tinha sido chicoteado, já estava todo cortado, já estava sangrando. Depois que ele recebe a cruz, ele fica encharcado do sangue do mestre, porque a cruz estava suja de sangue. Imagina agora a decepção do sirineu. Puxa vida, eu estou indo para o sacrifício, eu tive que ajudar um maldito a carregar a cruz, e agora? O meu manto sujou tudo de sangue de um amaldiçoado, e eu estou indo atrás do sangue do cordeiro pascal. Mal sabia o sirineu que, tal como aconteceu comigo e com você, que um dia recebemos o sangue de Cristo, aquele sirineu estava naquele dia recebendo o sangue de Jesus. Você recebeu o sangue de Cristo na sua vida, e é por isso que você canta: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado por Cristo. Mas ele se interessou a saber quem era o sirineu. Ele se interessou a saber quem era o sirineu. Segundo a história, os filhos do sirineu, Rufo e Alexandre, mais tarde vai virar missionário. Um deles tinha sido rejeitado pelo Sinédrio para não ser sacerdote. Mas aqueles rapazes conheciam a Bíblia. Eles conheciam as profecias. Quando o sirineu pergunta: mas quem é esse maldito que carrega a cruz e eu tive que carregar? E alguém disse: é o Cristo de Nazaré. Esse é Jesus de Nazaré. Ele: opa, eu fui condecorado, eu fui escolhido. Ele acendeu uma luz no seu entendimento, dobrou aquele manto, arrumou direitinho, e dali para frente ele vê que Jesus sobe ao Calvário. Eu acredito que o sirineu não correu, porque ele continuou olhando. Segundo a história, ele carregou a cruz à base de 50 metros. Jesus já estava próximo do lugar da crucificação. Então o sirineu deve ter ficado olhando o sacrifício. E quando Jesus expirou na cruz do Calvário e gritou, disse: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que faz. Quando ele deu um grande brado e expirou, certamente sirineu disse: eu fui salvo pelo sangue de Jesus. Ele vai para casa agora. Imagina agora o contentamento. Ele precisava de consultor teológico agora. Eu preciso consultar os meus filhos que conhecem a Torá, conhecem as profecias. E ele vai para casa. E quando um homem de outro país pegava algumas gotas de sangue lá no sacrifício, a vizinhança reunia para ver o troféu. Aquilo era um documento. Então certamente muitas pessoas se reuniram naquele dia, quando ele chegou em casa. E alguém disse, quando o sirineu disse: olha, eu carreguei a cruz de um homem chamado Jesus Nazareno. Então diz a história que os seus filhos conjecturaram, diz: o Senhor carregou a cruz do Salvador do mundo. Veja que coisa maravilhosa. O Senhor carregou a cruz de alguém que veio para salvar o mundo. A história vai dizer que aqueles dois moços, um deles vai se tornar missionário. E eles disseram ao pai que o pai ganhou algumas gotas de sangue no manto. Meus queridos, o sirineu teve que carregar a cruz para ser marcado pelo sangue de Jesus. Eu e você não precisamos disso. Nós fomos alcançados gratuitamente. Graça sobre graça. Nós alcançamos gratuitamente, como João disse. Vimos a sua
vimos o primogênito como primogênito do Pai, e vimos a sua graça revelada, graça e verdade do Pai. A Bíblia de João diz que nós tivemos o privilégio de ver Jesus no seu estado de glória. Conhecemos um Jesus que foi crucificado, mas conhecemos um Jesus no nosso coração que foi ressurreto. Não é mais um cordeiro que foi imolado, mas um Cristo que ressuscitou. Eu termino aqui dizendo, meus queridos, vale a pena pôr a sua família debaixo do sangue de Cristo. Nós precisamos pôr a família debaixo do sangue de Cristo. Na noite fatídica da saída de Israel do Egito, quando o anjo da morte iria visitar as casas, os primogênitos seriam mortos, mas aqueles que tinham sangue na verga da porta da casa, a morte não tocava. Se o sangue de Jesus estiver na sua casa, a morte não vai passar.